a 7ª lição. É uma lição curtinha. Os irmãos nos ajudem, né? Participando aí da nossa lição. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, verso 1 ao verso de número 8. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. A ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Todo olho verá, até mesmo que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Senhor, nós pedimos a bênção do Senhor, ó Pai, sobre essa lição. O Senhor abre os nossos olhos e os nossos corações, ó Pai, para que possamos entender a Tua palavra, ó Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Livro de Apocalipse. Nós percorremos, nesse primeiro semestre, os livros do Velho Testamento. Estudamos todos, Os livros da lei, os profetas, os livros poéticos, Estudamos os profetas maiores, profetas menores. Adentramos aí o Novo Testamento, os Evangelhos, o livro de Atos, as cartas paulinas, Estudamos as cartas de Pedro, estudamos Tiago, estudamos aí as chamadas cartas menores, as cartas gerais, estudamos todas elas. E chegamos agora aqui no livro de Apocalipse. E ao chegarmos ao fim do nosso estudo panorâmico da Bíblia, nos deparamos com o único livro profético do Novo Testamento. O único livro profético que nós temos no Novo Testamento é o livro de Apocalipse. Será que nós temos algum livro no Velho Testamento que ele é meio semelhante ao livro de Apocalipse? Daniel, O livro de Daniel, ele é bem parecido com o livro de Apocalipse, Ele fala realmente as coisas também do final dos tempos, Ele profetiza as coisas do final dos tempos. Então ele é muito próximo, ao livro de Apocalipse. Então quando se estuda a escatologia, que é a ciência aí dos últimos acontecimentos, muitas vezes nós nos baseamos nas profecias aí de Ezequiel, Daniel, Isaías, principalmente nesses livros. E no Novo Testamento, no livro de Apocalipse. Por causa de sua natureza literária e diante de tanta superstição e controvérsia, o livro de Apocalipse é encarado como uma parte assustadora da Bíblia, que deve ser estudada apenas por teólogos e biblicistas.
Será que o livro ele é realmente de dar-nos medo? O que os irmãos acham? Nós temos medo quando nós lemos o livro de Apocalipse? Temos ou não? Hein, Délia? É. Ele diz aí, diante da sua natureza literária, né? E de superstição e controvérsia, né? Por que será? Mas muitos nos usam os acontecimentos ali, das figuras, dos símbolos de uma certa superstição. Aquelas figuras que nós vemos no livro de Apocalipse, né, muitas vezes, ele traz algum tipo de superstição nos nossos corações, né? Isso vai aflorando, né, como um receio de nós estarmos lendo esse livro e entendendo esse livro. E muitos acham que é um livro muito difícil de se ler, né? E seria melhor que os teólogos ou os biblicistas pudessem estar estudando, e não nós, os leigos, né? Porém, uma rápida consideração nos dados que temos disponíveis pode nos mostrar como o livro de Revelação é mais adequado desfecho para o volume sagrado, pois aponta para a consumação dos planos do Senhor sobre todo o universo. Então, o que ele vai apontar? Para a consumação dos planos de Deus só para a humanidade? Para todo o universo, né? É um fechamento da história do universo, né? Então ele vai sempre apontar para a consumação, para o final, né, dos tempos, né? E é interessante que todo final de século aflora essas doutrinas dos últimos tempos. Lembra quando chegando aí o ano 2000, todo mundo dizia, o mundo vai acabar no ano 2000. Né? Então, todo final de século, ele aflora, né? Como se fosse o final de todos os tempos. Né? Então, quando nós chegamos no final de século, isso sempre aconteceu. Né? Começa a se estudar mais os livros de Apocalipse, mais os livros de Daniel, para dizer que as coisas estão acabando. Né? Isso é natural. Hoje nós olhamos no momento que a gente não se estuda muito Apocalipse. Se a gente olhar as mensagens, né? São poucas mensagens que são pregadas hoje no livro de Apocalipse. Nós não vimos muitas mensagens hoje no livro de Apocalipse. Ele é mais, né? Está mais presente no final do século, né? Onde todas as coisas vão se acabar, né? A consumação de todo o tempo, né? Onde as pessoas ficam com medo, né? As pessoas ficam receosas, né? Com o final dos tempos, né? Ou quando nós ficamos sabendo, assistimos pela televisão, né? Alguns fenômenos da natureza, como terremotos, vendavais, né? Grandes incêndios. A gente fala, é o final do mundo, é o final dos tempos, está chegando o final. Nós estamos aí chegando ao final, está tudo sendo consumado, né? Guerras, né? Mas desde que a gente está nesse mundo, a gente já tem guerras, né? Qual o período que o mundo viveu em paz? Qual o período que não há uma guerra? Todos os períodos nós temos guerras, né? Hoje nós vivemos guerras, né? Tem uma guerra que hoje impacta o mundo inteiro, né? A nossa comida lá de casa, ela sobe por causa da guerra. Né? O combustível sobe por causa da guerra. Tudo, né? Há um desabastecimento por causa da guerra. Né? Então a guerra está presente, né? Então o cenário que nós temos hoje é um cenário apocalíptico. Né? Se a gente olhar para isso que nós estamos vivendo, né? É um cenário, né? Principalmente porque vem daqueles lados lá, né? Da Pérsia. Sim. Está presente hoje na nossa sociedade, né? Então, portanto, o livro de Apocalipse, ele é um material inspirado, né? Ele não é um livro de efeitos especiais, né? Ele não é um livro assim, né? Que vai falar de uma ficção. Não. Ele é um livro inspirado
por Deus também, assim como todos os livros da Bíblia, né? Ele foi inspirado por Deus. Ele também foi preservado, né, no decorrer dos anos, tempos, séculos, milênios, ele foi preservado. E ele também é iluminado. Mas por que ele é inspirado? Por que ele é preservado? E por que ele é iluminado? Ele tem aí um objetivo. Qual que é o objetivo? Está na nossa lição aí. Por que ele foi inspirado? Por que ele foi preservado? Por que é um livro iluminado? Para edificação espiritual do povo de Deus, né? Ele tem esse objetivo, edificar o povo de Deus. Mas como é que nós somos edificados através da leitura do livro de Apocalipse? Como é que será que nós somos edificados? Quando eu leio o livro de Apocalipse, como é que eu sou edificado? E não causa em mim um terror, o medo. É o que a lição vai nos dizer, né? No decorrer a gente vai estar falando um pouco sobre isso, né? O título do livro é extraído da primeira palavra de seu texto grego, Apocalipse, que quer dizer revelação. Né? O livro de Apocalipse, né? A tradução da palavra Apocalipse é revelação. O que é uma revelação? Vai descortinar algo que vai, né, descortinar diante dos nossos olhos, né? Algo que vai aparecer, algo que vai ser revelado, né? Então esse é o título do livro, né? Revelação. Assim, suas primeiras palavras apresentam a natureza de seu conteúdo. Qual que é o conteúdo? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aqui a gente, como o texto nos diz que em breve deve acontecer, o que aconteceu ali no primeiro século? Os cristãos achavam que o mundo ia acabar no primeiro século, né? E como a palavra era em breve deveriam acontecer, os primeiros cristãos achavam que não precisariam fazer mais nada, né? Nem trabalhar, eles trabalhavam, porque eles esperavam o quê? O final dos tempos, né? Eles estavam aguardando o final dos tempos. Então eles, né, passaram única e exclusivamente aguardando a volta de Jesus, né? No primeiro século. Porque era algo que estava muito próximo deles. Então eles tinham que se dedicar o maior tempo possível à evangelização, porque o tempo era muito breve, né? E assim foi o início da igreja, né? Aí as coisas vão se desenrolando, e é bom também a gente dizer que muitos dos acontecimentos que estão no livro de Apocalipse, eles já aconteceram no primeiro século, né? Então nós precisamos entender a respeito, né, dessas manifestações, né, que vão acontecer na história, né? Algumas coisas já aconteceram e outras irão ainda acontecer. Tudo no tempo de Deus, tudo ao seu tempo correto, né? Pregado? Não. Quando for. Sim, né? Uma grande parcela ainda do nosso mundo, não é cristão, né? Temos aí culturas que não foram alcançadas, povos que não foram alcançados, né? Povos que foram cristãos, mas depois foram conquistados, né, por outros povos, né? Muçulmanos conquistaram uma grande parte do mundo que era cristão, né? E eles se tornaram muçulmanos, né? Então nós temos um grande desafio, que é o desafio missionário ainda na face da terra. Diferentes formas de se entender as visões e o período do reinado de Cristo, descrito no capítulo 20, chamado de milênio, tem produzido abordagens e interpretações do livro igualmente diferentes ao longo da história da igreja, né? Então, no decorrer da história da igreja, de acordo com o seu contexto histórico, seu contexto social, seu contexto religioso, né? O que acontecia? Haviam abordagens, né? Diante de situações. Por exemplo,
se a gente fosse trazer para os nossos dias de hoje, né? O que no nosso mundo hoje faz nos lembrar do Apocalipse? Já foi falado, guerras, o que mais? Apostasia, né? O que é apostasia? Né? Apostasia é abandonar a fé, né? Negar a fé, né? Doenças. O homem evoluiu tanto, mas ainda a doença está presente ainda na humanidade. Né? Como está presente na humanidade as doenças? O homem, ele conquistou tantas coisas, mas ainda não chegou ainda na cura de muitas doenças que têm dizimado populações, né? Nós temos epidemias, nós saímos de uma epidemia, né, mundial, né? E segundo alguns dados, nenhum país do mundo ficou imune à pandemia, ele atingiu todos os países do mundo, né? Todos os países do mundo, né? Somente um país disse que não teve nada, que foi a Coreia do Norte, mas não dá para dar crédito porque eles são fechados, né? Eles não divulgam dados nenhum. Mas no decorrer, todos os povos foram alcançados pela pandemia. Então, a pandemia foi um cenário apocalíptico. O que a gente lembra da pandemia? Quem não se lembra daquelas visões de cemitérios com aquelas covas todas abertas? Né? A gente vê no início, né? Principalmente lá na Itália, quando começou, né? Como foi, né? Aí não tinha chegado no Brasil ainda. Mas a gente viu como assustou o mundo. E quando chegou no Brasil, então? Né? Nós falamos em 700 mil mortos no Brasil. É isso de número confiável, né? Fora aquelas pessoas que morreram em lugares que não têm acesso à saúde, né? Entrar lá no fundão do Mato Grosso, no fundão do Amazonas, onde as pessoas moram lá em sítios que não têm nem ligações com cidades, não tem nada. Então, quantas pessoas que não acabaram morrendo, né? Então, o cenário, ele foi um cenário de apocalipse também, né? Hoje, nós temos fora isso, mais algum cenário de apocalipse hoje na nossa sociedade? Fora as guerras, as doenças, a apostasia. A fome, né? Ela está presente na nossa sociedade. Agora nós temos países tão ricos, né? Uma sociedade tão desenvolvida, mas a fome ainda está presente em muitos lugares, né? Muitas pessoas morrem de fome e sede ainda, né? Estava vendo uma reportagem ontem onde 49 pessoas morreram de sede atravessando ali uma parte do deserto do Saara num caminhão, o caminhão quebrou e eles acabaram ficando ali morrendo de sede, né? Então, quantas pessoas que ainda não morrem nesse mundo de fome e sede? Então, o cenário também, ele é de apocalipse nos nossos dias de hoje. Nós vemos algumas manifestações do apocalipse nos nossos dias de hoje. E não obstante, um livro de conforto para a igreja, qualquer que seja a interpretação adotada. Então, a gente pode ter várias linhas de interpretação, né? Há várias linhas de interpretação. Há vários teólogos aí que interpretam, né, a respeito de milênio, pré-milenista, milenista. Há várias escolas, né? Mas qualquer que seja a interpretação que nós temos do livro de Apocalipse, uma coisa é certa, né? Ele foi escrito para o conforto da igreja do primeiro século e para a igreja de hoje também, né? Ele vem confortar a igreja. E eu pergunto, a igreja de hoje precisa de conforto? A igreja está precisando de ser confortada hoje? Né? Em que aspecto a igreja precisa de conforto hoje? Em que aspecto essa carta, esse livro, né, de Apocalipse, ele pode confortar a igreja hoje? Porque a igreja tem padecido nos nossos dias de hoje, né? Mas não como no primeiro século, que era perseguição e morte, né? Você ser cristão era o verdadeiro atestado de morte para você, né? Você se declarar cristão. Era perseguido até a morte, né? Hoje, o cristão, ele é perseguido. Aí tem lugares que é perseguido, né? Você dizer lá nos países muçulmanos, nos países comunistas, né?
ainda existe uma perseguição, né? Mas e nos países livres, no Ocidente, por exemplo? Existe perseguição religiosa hoje? Será que existe perseguição? Será que hoje nós somos perseguidos por professarmos o nome de Jesus? Hoje nós vivemos numa sociedade que tem uma certa tolerância religiosa, né? Mas essa tolerância é porque a igreja também não tem tocado na ferida da sociedade, né? Porque se a igreja tocar na ferida da sociedade, há uma reação, né? Muitas vezes a igreja está comedida, né, diante dessa situação, né? Ela não toca muitas vezes na ferida da sociedade. Então ela muitas vezes ela não é perseguida justamente porque ela hoje está aqui quase que braços dados com a sociedade, né? Andando de braços dados com a sociedade, né? Então, o livro ele vai apresentar uma vitória total de Jesus, né? Sobre Satanás, né? Ali a gente vai ver que o Satanás ele é derrotado, né? Por quê? Toda a obra satânica que foi feita, né? Ali tem um desfecho quando ele é derrotado. E aí vem a pergunta: Satanás ainda age nos nossos dias de hoje? Mas a sutileza que ele age, né? Muitas vezes nós vemos o diabo onde ele não está, e muitas vezes deixamos de ver o diabo onde ele realmente está, né? Da sua sutileza, né? Porque hoje o diabo, Satanás, em muitas igrejas virou o quê? Virou um show, né? O ápice do culto é a expulsão de demônios. Quando na verdade ele está agindo na sociedade, agindo muitas vezes por intermédio, né, da política, agindo através de muitas formas na sociedade, né? Porque ele vem destruir a sociedade. Porque o diabo, qual das funções? Matar, roubar e destruir, né? E ele tem destruído hoje famílias, tem destruído hoje igrejas, tem destruído sociedades, né? Valores da sociedade. Então ele precisa ser vencido. E um livro de conforto é porque, no final dos tempos, Satanás ele não sai vitorioso. Ele é vencido. Sim. Sim. Então ele fala sobre vencer Satanás, vencer todos os nossos adversários, né? Quais eram os adversários da igreja ali, do tempo que João escreveu? Ora, Satanás, qual era o grande adversário? Qual era o poder dominante? Era o Império Romano, né? O Império Romano. Ele era o grande adversário da igreja. Ele era o poder militar, ele era o poder econômico, né? Os imperadores se autoproclamavam deuses, né? Então, o evangelho proclamava que Jesus era o Senhor. Somente Jesus era o Senhor, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. É isso que a igreja dizia, né? É isso que a igreja proclamava. Mas o Império Romano devia proclamar o quê? Que quem era o Senhor? Era o imperador, né? Então todas as pessoas que não declarassem que o imperador era o Senhor, eles eram mortos pelo império. Então esse era o grande adversário. Ora, esse adversário, havia um adversário interno. Ele vai falar ali, né? Quando ele escreve algumas igrejas, mostra que existia o quê? Apostasia no meio da igreja. Havia desvio de fé dentro da igreja. Havia falsos profetas, falsos pastores dentro das igrejas, né?
que também era um adversário. Então a igreja, ela tinha aí, pelo menos nessa linha de adversários, dois adversários muito fortes. O externo, que era o Império Romano, e o interno, que eram os apóstatas. Aquelas pessoas que se desviavam da palavra. E eles também atacavam a igreja, né? E ali ele vai falar sobre essas doutrinas desses homens, né, que atacavam a igreja. E nos nossos dias de hoje? A gente já falou que Satanás é um grande inimigo da igreja. Qual outro inimigo da igreja hoje nos nossos dias? Vamos dizer, nós temos inimigos externos. Falamos que naquele tempo era o inimigo, era o Império Romano. Hoje, nós temos algum inimigo externo da igreja? É o dinheiro, né? Dinheiro, o poder. O que mais? Percebe que hoje a gente vai perceber isso principalmente na política, que muitas vezes, né, os políticos fazem aliança com a igreja para manter o poder. E muitas igrejas se vendem ao poder. Né? Nós vemos grandes manifestações hoje sociais aí, grandes eventos, né? E os púlpitos se transformam em palanques, onde dá voz a muitos políticos hoje. Então, são inimigos que se levantam contra a igreja. Né? Então, com uma falsa moralidade, com um falso entendimento. Então, nós percebemos que também existe esses adversários. Né? Se a igreja não falar a mesma linguagem que eles, vão ser perseguidos. Né? Então, quantas vezes a igreja está falando a mesma linguagem, então não existe esse tipo de perseguição. Né? Mas se a igreja começar a falar, se a igreja começar a se manifestar, ela com certeza terá seus inimigos. E os inimigos internos da igreja? Hoje existem falsas doutrinas? Né? Quantas ideologias têm surgido no meio da igreja hoje? Quantas doutrinas, né? Tem nascido no meio da igreja, né? E tem feito aí um arraso nas igrejas. Quantas teologias que nós temos hoje presentes na vida da igreja. Talvez a que mais causou estrago na igreja foi a teologia da prosperidade. Porque as pessoas vieram para a igreja não por causa de Jesus. Vieram à igreja por causa do quê? Por causa do dinheiro, né? Então, como se pessoas vindo para a igreja ficariam ricas, né? Não teriam mais problemas financeiros na sua vida. Como se a igreja oferecesse tudo. Né? Muitas pessoas entraram para a igreja. Foi a época que a igreja mais que cresceu, né? Entre aspas, né? Mas ela inchou, né? Por causa da teologia da prosperidade. Muitas igrejas embarcaram nessa onda. E até hoje, nos nossos dias de hoje, muitas ainda embarcam nessa onda. E nós temos hoje igrejas, né, exclusivas, exclusivamente de pessoas ricas, né? Onde em determinadas igrejas existem até camarotes, né, que você tem que comprar para você assistir o culto. Está presente também nos nossos dias de hoje. Isso tem chamado tantas pessoas, porque isso é sinal do quê? Muitos se dizem cristãos e eles se mostram como? Ostentando aquilo que eles têm. É uma época de ostentação. Então, o que virou isso na nossa sociedade, né? Que crente evangélico é doente por dinheiro, né? Evangélico gosta de dinheiro, né? Onde você vê evangélico, o dinheiro está envolvido, né? E aí nós vemos esses grandes pastores, principalmente pastores aí da mídia, né? Pastores da internet, né? Multimilionários aí, fizeram suas fortunas através das suas igrejas, né? E ficaram multimilionários, né? Igrejas aí, no afã de trazer pessoas aí de influência na sociedade, pessoas ricas, né?
Então hoje a igreja, ela tem esse adversário que ela precisa vencer, né? Isso é um fenômeno de país do terceiro mundo. Ele não vai fazer isso na Suíça, não vai fazer isso nos países do primeiro mundo, né? Porque num país onde não se tem educação, não se tem saúde, não se tem emprego, né? Tem tanta coisa, é fácil, né? E as pessoas estão desesperadas, né? Então, sim, né? Então as pessoas estão desesperados, né? Então quando se abre uma porta e diz, olha, vou resolver todos os seus problemas, as pessoas vão, né? Imagina as pessoas que estão na fila de um SUS hoje, aguardando aí uma vaga, né? Quantas pessoas que não morrem aí por falta de UTI? Então as pessoas vão se agarrando a essas promessas, né? Porque a gente fala de uma realidade, mas você vai na realidade de uma fila de SUS. Vai numa realidade de um INSS, pessoa que busca uma aposentadoria, pessoa que busca lá um auxílio-doença. Aí você vai ver toda a situação degradante que vive a nossa população. A grande maioria da nossa população vive dessa forma, né? Sem acesso à educação, sem acesso à saúde, sem acesso a tantos serviços básicos, né? Então, quando essas igrejas vêm prometendo isso, né? É muito mais fácil, né? É a mesma coisa que você ir lá na loteria e jogar, fazer uma aposta, né? Então, por que não fazer na igreja também, né? Sim. Sim. Hoje a porta do fundo da igreja sai mais gente do que entra na igreja, na verdade. Porque existe uma legião de chamados desigrejados, né? São pessoas que acabaram se decepcionando com a igreja, né? Vieram porque prometeram mundos e fundos, né? E as coisas não acontecem dessa forma. Então, a pessoa se decepciona, né? Então, isso está fazendo o quê? Um bem ou um mal? Um mal gigante, né? Um mal gigante para a sociedade. Se a gente olhar a igreja, né? Vamos pensar na nossa igreja aqui, quando ela se instalou no nosso município. Ela foi perseguida? Foi. Tanto é que ela ficou 20 e poucos anos aí sem ter um templo. Era proibido se vender um templo para a igreja construir, para se reunir. Então a igreja católica, ela perseguia a igreja. Ela tinha o seu adversário. Mas as pessoas vinham por causa do quê? Vinham por causa de uma vida nova, vinham por causa de Jesus, né? Ninguém vinha por causa de dinheiro, né? Ah, mas as pessoas prosperaram dentro da igreja. É claro que as pessoas vão prosperar. Porque as pessoas deixaram de gastar dinheiro com álcool, com fumo, com jogatina, prostituição e acabaram investindo na educação dos seus filhos. Se você pegar os mais antigos, né? Eram pessoas que vieram da roça. Mas que eles pegaram todo aquilo que eles ganhavam e investiam em quem? Na educação dos seus filhos. E aí surgiram uma legião de professoras, né? Engenheiros, advogados. Por quê? Esses pais, ao invés de gastar dinheiro com esse tipo de coisa, gastavam na educação dos seus filhos. Isso trouxe prosperidade. Então, existe prosperidade? Existe, claro que existe prosperidade, né? Sendo feito da maneira correta, da maneira certa, você vai ter prosperidade, né? Mas não no passe de mágica, né? Não no passe de mágica, né? Sim. Né? É a mudança de vida que leva à prosperidade, né? É a mudança de vida que leva à prosperidade. Então, são os adversários que a igreja ainda tem nos nossos dias de hoje, né? Que enfrentar essas adversidades, né? Tanto seus inimigos externos quanto seus inimigos internos, né? Mas o grande trunfo de Jesus, que o livro de Apocalipse nos ensina, é a vitória sobre a morte. Porque a morte é o último inimigo a ser vencido. Apocalipse diz que, né, que não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais doença. E hoje, quantas famílias choram seus entes queridos, né? Uma morte, ela assombra e ela ronda a humanidade. A perspectiva futura é a vinda de Cristo para consumar sua vitória
e dar a bem-aventurança eterna a todos os que são seus. Vejamos alguns aspectos que facilitam a leitura e a interpretação do Apocalipse. O autor de Apocalipse, local de composição e datação do livro. O autor do Apocalipse foi o apóstolo João, né? O João que escreveu o Evangelho, escreveu as 3 cartas, escreveu também o livro de Apocalipse, né? Quando foi que ele escreveu? Ele escreveu quando ele estava preso na ilha carcerária de Patmos, né? Quando ele estava lá por causa da perseguição do Império Romano, né? Ele então foi exilado, né? Foi encarcerado, foi preso ali na ilha de Patmos, né? E ali então, né? Foi ali que ele recebeu, num domingo, né? No primeiro dia da semana, né? Num domingo, ele recebeu várias visões do Senhor. Ele diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então ele ali exilado na ilha de Patmos, num domingo, ele recebe as visões, né? E todas as visões, o que é dito para ele dizer? Escrever um livro e mandar as 7 igrejas que estão na Ásia. Nós vamos ter essa relação ali de cada igreja, né? Estudando o livro de Apocalipse, de cada igreja ali da Ásia, né? E o tema? Qual que é o tema? É um livro bem sintonizado com o restante do Novo Testamento, né? Ele não é... Parece, mas o Evangelho é tão diferente de Apocalipse, parece que as cartas são tão diferentes, né? Do Apocalipse, né? Agora elas andam, porque os Evangelhos eles não têm uma leitura Apocalipse, as cartas não têm, né? Escatológicas, né? Mas ele é sintonizado, né? A mesma narrativa, né? O mesmo veio da salvação, da pregação do Evangelho, ela está presente ali, né? No livro de Apocalipse. Então ele não é diferente, ele é bem próximo aos escritos do Novo Testamento. Ele está bem sintonizado ao Novo Testamento, né? Pois fundamentalmente ele vai falar sobre e tratar sobre Jesus Cristo e sua igreja, né? Ele também vai falar, o tema central do livro é Jesus Cristo e a sua igreja, né? Vai falar a respeito de Jesus, né? Vai falar do seu triunfo e sobre o triunfo da igreja, né? Passando ali pelo sofrimento da igreja também, né? Mas vai falar sobre Jesus e sobre a igreja. É a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Apocalipse, capítulo 1, verso 1 e 2. E o método? Qual o método que foi usado no livro de Apocalipse? O método é a revelação através de sinais e símbolos. A gente percebe que o que nos traz dificuldade na leitura do livro de Apocalipse são esses sinais e esses símbolos, né? Quantos símbolos nós encontramos em Apocalipse? Alguém lembra de algum símbolo? 10 cabeças, 7 candelabros, né? Existe aí uma infinidade, né? 7 Espíritos de Deus, né? Então, existe uma infinidade de símbolos, né? Símbolos e sinais, né? Sim. A palavra que João usa para afirmar que o anjo o notificou sobre os eventos que iriam acontecer é uma palavra grega que significa dar um sinal, dar uma indicação. Daí vem a maioria das dificuldades dos intérpretes, pois trazem uma abordagem literal dos textos apocalípticos, né? O grande problema é esse, né? É a gente tentar interpretar, entender o livro de Apocalipse de forma literal. Nem tudo que está literal ali, né, a gente precisa entender como literal, né? Entender que existem muitos sinais e muitos símbolos, né? Talvez para a nossa sociedade seja difícil entender, mas para aquela sociedade era mais fácil compreender, né? Era algo do dia a dia deles, né? Hoje, se você falar candelabro, né?
Muitas pessoas não sabem nem o que é um candelabro. Mas para aquela época, você tinha que ter um candelabro, né? Como é que você ia iluminar a casa lá se não tivesse um candelabro, né? Então, para os nossos dias de hoje, você vai falar, o que é isso? Eu não sei nem o que é isso, né? Eu não sei o que é isso. Então, para aquela época, tinha seus símbolos, né? E tinham. É a mesma coisa de você hoje, né? Uma pessoa, imagina uma pessoa aí se você viesse do passado, né? De 50 anos atrás, viesse para hoje. Será que ele entenderia os símbolos da nossa sociedade hoje? Uma sociedade toda virtual, né? Como é que ele se sentiria na nossa sociedade? Ele se sentiria perdido hoje na nossa sociedade, né? Até nas escritas, né? Como nós escrevemos hoje, a maneira como nós nos comunicamos, né? Seria bem diferente nos nossos dias de hoje, né? Então, a simbologia, muitas vezes nós não entendemos, né? E às vezes queremos entender de forma literal todos aqueles acontecimentos, né? É, é, porque não entende, né? Está ali, então, né? Mais fácil a Bíblia, não buscarmos conhecer a Bíblia, né? Mas a Bíblia se adaptar àquela realidade que nós vivemos, né? Porque senão as pessoas acabam não entendendo, né? Isso é um discurso muito presente na nossa sociedade hoje, né? Sim. Sim. Objetivo, né? Qual que era o objetivo dele ser escrito? Primeiro, foi escrito para ajudar a igreja cristã. Aquela igreja, ela estava passando por um momento muito difícil, de perseguição. Então, por que ele foi escrito? Para ajudar aquela igreja a superar aquele momento de dificuldade, aquele momento de perseguição, né? Esse era o objetivo. Auxiliar a igreja naquele momento que mais ela precisava. Porque senão a igreja ia esmorecer. A igreja ia se retrair. Então o livro de Apocalipse vem como um alento, como uma injeção de ânimo para que a igreja possa prosseguir na sua caminhada. Percebam que hoje a necessidade também, isso para os nossos dias de hoje, a igreja, todos esses discursos que nós temos, né? Embora exista um discurso triunfalista da igreja, nós sabemos que na realidade não é isso que está acontecendo, né? Muitas pessoas temem pelo futuro da igreja. O que vai acontecer com a igreja? Como é que vai ser a igreja, né? Ela vai se adaptar aí aos tempos que nós estamos vivendo, né? Há muitas igrejas hoje que elas são comparadas, né, a eventos da sociedade, né? As igrejas coloridas, as igrejas, né, das 1000 cores, a igreja da fumacinha, a igreja que vai se adaptando às realidades que nós temos hoje, né? Tudo para causar o quê? Uma boa impressão, porque as pessoas se sintam bem, né? Criar um ambiente onde as pessoas possam estar ali propensas a receber o evangelho, né? Um ambiente calmo, um ambiente triunfalista, né? Um ambiente aí, muitas vezes a gente vai perdendo, né? Houve uma época que a igreja era um lugar de quietude, né? E as pessoas chegavam na igreja para orar, para falar com Deus. Então as coisas eram tudo calmo, sereno, né? Havia silêncio, havia quietude. E hoje? Quase que não encontra um ambiente na igreja, né? Porque muitas vezes é o barulho, né? Muito, muito barulho. Não estou dizendo que você não tem que louvar a Deus, não é isso que eu estou dizendo, né? Dizendo que muitas vezes você não tem um momento para se ouvir a voz de Deus. O homem quer falar, mas não tem um momento para ele se acalmar, para abrir seu coração para que Deus fale, né? O Salmo diz: aquietai-vos, calai diante do Senhor todas as vozes, né? Calai todas as bocas, né? Para ouvir o que o Senhor vai dizer. E muitas vezes nós não temos, né, um tempo para isso, né? Para se aquietar e para ouvir Deus falar. Então nós vivemos também esses momentos aí em que a igreja precisa, né, de ser confortada, né? Precisa ser confortada diante de tantos
tantos problemas, tantas dificuldades, né? A igreja precisa ser ajudada, né? E o segundo é confortar. Se a igreja está vivendo essa perseguição, esse risco iminente de morte, né? Vendo seus familiares, vendo seus amigos, vendo seus irmãos sendo mortos, né? Imagina como era o coração daquela igreja. O que ela precisava? De conforto. De conforto. Diante de toda aquela situação. Então o livro ele é escrito para confortar. Como também hoje, né? Será que nós não temos corações quebrados hoje? Corações que precisam de conforto, corações que precisam ser restaurados, corações que precisam ser transformados, né? Então também é uma carta para hoje. Muitas pessoas precisam de confortos. Quantas pessoas estão vivendo aí, né? Uma vida de tribulação. Uma vida passando momentos difíceis. Que precisa de um conforto. Então, é também o objetivo para os nossos dias de hoje. Confortar os corações que precisam, né? Desse conforto, né? E estimular. Porque se eu sou perseguido, a minha reação normal é recuar, né? A igreja pode recuar? Não, ela tem que avançar. Para que ela avance, ela precisa ser estimulada a avançar. Então, o livro foi escrito para estimular a igreja a avançar, a dar um passo a mais, né? Hoje, diante da situação, mas a igreja está assim. É para a gente pegar e dizer assim, se conformar com a situação? Não. A situação de hoje nos leva a nos estimularmos a que nós possamos prosseguir no trabalho da igreja, no trabalho da evangelização, no trabalho de pregar o evangelho, de confortar os corações, de trazer as boas novas às pessoas, né? Então nós precisamos também estimular. Temos uma palavra de estímulo. É uma palavra muito dura, né? Quando a gente lê aquelas cartas lá, tanto é que alguns estudiosos, né? Alguns teólogos, né, eles interpretam como épocas das igrejas, né? Vivemos a época da igreja de Éfeso, ou vivemos que época nós estamos vivendo hoje? De qual igreja que nós estamos vivendo hoje, né? Então a gente consegue se contextualizar de acordo com aquilo que é falado, aquilo que é repreendido e as promessas que são feitas às igrejas, né? E o final aqui, edificar a igreja cristã, né? Tem o objetivo de edificar, trazer edificação. Não é trazer medo, não é trazer pavor, mas é edificar a igreja. A principal promessa do Apocalipse é a vitória de Deus e do seu povo sobre os seus inimigos, né? Esse é o principal promessa, né? E Deus, ele sairá vitorioso. E o povo de Deus também sairá vitorioso. E a igreja ela não será derrotada. Por mais que a gente seja pessimista em algumas situações, não, a igreja, a verdadeira igreja de Jesus, sairá vitoriosa também, em todos os sentidos, assim como ela saiu ali no primeiro século, né? E ela pôde prosperar, ela pôde crescer. E aí Apocalipse 1:3 diz, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. A estrutura, né? Qual que é a estrutura do livro, né? O livro tem formato de septiforme, isto é, o livro se estrutura em 7 seções. A gente vai ver que muitas vezes ali é repetido o número 7, né? Ele é dividido em 7 seções, sendo que cada uma delas também apresenta 7 pontos. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça a paz e paz a vós outros da parte daquele que é, o que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, né? Então essa é a estrutura do livro, né? No formato septiforma, né? Dividido em 7, sempre em 7, né? Sempre em 7. E o roteiro? O livro conta a história espiritual de forma esboçada, isto é, em cada seção do livro, o assunto percorrerá toda a história da salvação, resumidamente, do início ao fim, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama
e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Né? Olha o roteiro, né? Ele segue contando toda a história de Jesus, né? De forma espiritual, né? Esboça toda a história, né? Aquele que veio, aquele que morreu, aquele, né? Começando ali, aquele que foi prometido, aquele que veio, aquele que morreu, aquele que ressuscitou e aquele que virá em poder e glória, né? Então ele esboça toda essa história aí de Jesus, né? E aqui ele tem mais um versículo aqui. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Né? Ele disse que um dia Jesus voltará, e todos os olhos, todos vão enxergá-lo, até mesmo aqueles que o transpassaram, né? Até aqueles que o mataram, né? Então um dia ele vai se aparecer nas nuvens, né? Ele virá nas nuvens, e ele será reconhecido, né? Quando ele chegar, toda a tribo, né? Nenhuma nação vai escapar. Todo olho verá, todos os povos, todos contemplarão a presença de Jesus aí na sua gloriosa volta, né? O plano de leitura, né? Qual a melhor forma de lermos aí o livro de Apocalipse, né? A melhor forma de lermos o livro de Apocalipse, né? É nas suas divisões naturais, né? Que o livro tem. E quais são as divisões, né? Se a gente for ler o livro de Apocalipse aí, para aqueles que estão lendo, ou que pretendem começar a ler, né? Ou que vão reler novamente, né? Quais são essas divisões? A primeira divisão é o capítulo 1 ao capítulo 3. A segunda divisão do livro é o capítulo 4 até o capítulo 7. A outra, do 8º ao 11. 12 a 14. 15, 16, 17, 19 e 20 e 22, né? Esse, para quem quer fazer um plano de leitura, para ler, seria bom que lesse dessa forma, né? Começasse ali, ler do capítulo 1 ao capítulo 3 e fosse lendo. Esse é o esboço, esse é a forma natural da divisão do livro, né? A classificação teológica do Apocalipse, né? No caso do Apocalipse, há consenso de que seu tema é escatológico e profético. O que é escatológico? O que é essa palavra escatológico? As coisas que vão acontecer, né? E profético? O que é livro profético? São as profecias que são dadas, né? Então, ele tem profecias, né? Ele vai falar sobre as últimas coisas, né? E a doutrina, a escatologia é a doutrina das últimas coisas, né? São os últimos acontecimentos, né? São os acontecimentos escatológicos. São aqueles que ainda não aconteceram, que vão acontecer. E as profecias voltadas a isso, né? As divergências surgem apenas no modo de entender a sua escatologia ou o seu tempo de cumprimento. Livro, Apocalipse. Categoria teológica principal, escatologia. Então ele é um livro escatológico, que vai falar da doutrina dos últimos dias, né? Dos últimos tempos, né? Assunto principal. Qual que é o assunto principal para a gente resumir aí no livro, né? É confortar e encorajar para que a igreja, diante das tribulações e seu futuro glorioso, com a vitória de Cristo sobre os seus inimigos, né? Então, duas palavras aqui que vão resumir, né, o tema e o assunto principal. É confortar e encorajar. Confortar e encorajar. A igreja do primeiro século, a igreja dos nossos dias hoje, ela precisa desse encorajamento e desse conforto, né? Porque ela também está vivendo momentos de tribulações, diferentes das tribulações do primeiro século. Mas ela continua passando também por tribulações, né? A igreja passa por problemas, passa por dificuldades também hoje, né? Implicações práticas, né? Não devemos valorizar menos o livro do Apocalipse, só porque não o compreendemos perfeitamente. A revelação de Deus, às vezes, também esconde. Tenhamos a humildade de reconhecer nossa ignorância e aos olhos da fé abertos para contemplar as maravilhas daquilo que podemos compreender, né? Não é objetivo nosso aqui, né? Achar que nós sabemos todas as coisas. Por mais que nós estudamos, por mais que sempre nós temos que aprender muito mais, né? Nós não podemos dizer assim, não, nós só sabemos tudo que vai acontecer, nós já estamos... Né? Não.
Precisamos ainda estar estudando, compreendendo, né, a palavra de Deus a cada dia mais, né, nos estimulando a compreender essa palavra, né? Nós não esgotamos, né? É uma lição curta, né? Mas quanto mais nós temos aqui para aprender no livro de Apocalipse. Imagine se nós fôssemos estudar o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo. Quanto mais nós aprenderíamos, quanto de coisas novas traria para nós. Né? Então a gente precisa sempre estar buscando o aprendizado da palavra de Deus. Ela nunca se esgota, ela sempre tem coisas novas para nós, né? E isso nos traz aí um alento aos nossos corações. Então aqui nós temos mais só uma lição, né, que é o próximo domingo, a 8ª lição. E aí nós estamos encerrando esse bloco aqui, que é do Velho e do Novo Testamento, né? A introdução do Velho e do Novo Testamento, que nós estudamos nesses domingos do primeiro semestre, né? Agora aí nós temos aí uma conclusão que vai ser feita no próximo domingo, né? Alguma dúvida a mais? Alguma pergunta? Ela tem um eixo, né? Ela tem uma linha, ela segue essa linha, né? Sim. A mensagem sempre é a mesma, né? Vamos escolher um versículo? Pode ser o 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1. Pode ser? Tudo bem? Deus nos abençoe nessa lição de hoje.